se associar ao trabalho que Deus já está fazendo nesse mundo. Deus continua trabalhando, né? Prova disso são essas missões maravilhosas. Você que teve aqui alguns domingos atrás, né, nós vimos um vídeo aqui maravilhoso que está acontecendo aí, né, ao redor do mundo, o que a Igreja Videira tem feito ao redor do mundo. Isso tem que ser um incentivo para nós investirmos e florescermos e frutificarmos onde o Senhor nos plantou. Amém. Se Deus plantou aqui nessa igreja local, se Deus plantou aqui em Portimão, floresça, frutifique, se envolva, participe nesta obra que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar, porque Deus tem muito povo aqui nessa terra, né? E Deus quer alcançar essa gente através de você. Que privilégio maravilhoso, né? E vamos ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 24. Eu sei que já tinha gente aí aberta a Bíblia já no Salmo 23, né? Falei que ia pregar sobre o Salmo 23. E estava meditando, gente, quanta riqueza, quanta coisa maravilhosa tem nesse texto. Deus falou comigo assim profundamente essa semana. Eu ali preparando a mensagem, e aí fui dirigido para esse texto aqui, e falei, nossa, não, tem que pregar sobre essa passagem aqui. Salmo 23 Fica para frente, não, Salmo 23 é uma série, né? Dá uma série de mensagens maravilhosas. Mas, Provérbios no capítulo 24, no versículo 10, eu vou ler aqui 3 versículos, versículo 10, 11 e 12, eu vou ler aqui na revista e atualizada, né? E diz assim a palavra do Senhor: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa manhã estamos aqui mais uma vez diante da tua palavra, que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, e pedimos, ó Deus, a iluminação do teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, compreender com clareza a mensagem, o recado que o Senhor tem para nós nessa manhã. E ao ouvirmos a tua voz, que não sejamos negligentes, que não venhamos a cruzar os nossos braços, mas que possamos tomar decisões. A tua palavra sempre nos desafia a um estilo de vida transformado. Que nessa manhã possamos, ó Deus, decidir viver segundo a tua vontade e colher os frutos desta vida na tua presença. Te peço isso em nome santo de Jesus. Amém. E amém. Uma coisa que eu sempre me perguntei, né? E isso é tema às vezes de conversa, a gente quando sai para bater um papo, tivemos ali um tempo abençoado na semana passada, ali ao redor da mesa, eu, Valtemir, Isabel, a pastora, Fabiane, e a gente conversou sobre várias coisas da vida, sobre ministério, sobre a vida cristã, sobre tanta coisa boa. E é maravilhoso quando o povo de Deus se reúne para falar de coisa boa, né? E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Irmãos, quando vocês se unirem, quando vocês estiverem juntos, falem coisas que edificam, né? Falem sobre as maravilhas de Deus, falem em salmos. E é tão maravilhoso quando a gente está junto e juntos nós pensamos sobre a obra de Deus, sobre aquilo que Deus está fazendo, sobre aquilo que Deus ainda pode fazer, né? É triste quando o povo de Deus se reúne para falar mal um do outro, né? Isso aí não pode, isso não pode acontecer. Eu não estou dizendo que isso acontece nessa igreja não, né? Nas outras isso acontece, nessa igreja não. Essa igreja aqui é todo mundo santo, maravilhoso, mas tem igreja onde as pessoas sentam para falar mal dos irmãos, isso é triste. Mas quando a gente se reúne, né, para analisar, para falar sobre as maravilhas de Deus, sempre saem reflexões tão profundas. E uma das análises que a gente sempre faz nesses momentos, né, por que será que alguns cristãos, algumas pessoas que frequentam a igreja já há tanto tempo, elas crescem até se tornar pessoas maduras? Tem gente que você olha e que é tão parecida com Jesus, não é? E você tem um prazer tão grande de estar com essas pessoas, é uma alegria enorme conviver, ouvir essa gente, é bom demais.
É gente que está na presença de Deus, cresce, amadurece, se torna um adulto equilibrado, uma pessoa que tem uma palavra de sabedoria nos momentos de dificuldade. Mas às vezes tem gente que entrou na igreja no mesmo tempo, se converteu junto, mas não amadurece, não se desenvolve, vive uma vida cristã derrotada, frustrada, sem fruto. E por que isso acontece? A resposta é simples, né? A resposta está nas nossas atitudes, nas nossas decisões diárias, naquilo que a gente faz com aquilo que a gente ouve aqui nesse lugar, né? A gente vem aqui domingo após domingo, semana após semana, ouve a palavra de Deus, mas se não houver uma atitude diante daquilo que é pregado, diante daquilo que é ensinado, de nada vale aquilo que a gente está fazendo aqui nesse lugar. O próprio Jesus, ele falou sobre isso, numa das suas parábolas, ele dizendo, né, que havia um pai que tinha 2 filhos, e chamou os filhos para trabalhar na lavoura. Olha, vamos trabalhar na lavoura. Um deles disse, sim pai, eu vou, mas não foi, né? Disse só da boca para fora. O outro disse, pai, não quero, eu estou com preguiça. Mas depois ele se arrependeu e foi. E aí Jesus disse, qual desses 2 aqui cumpriu a vontade do pai? O que obedeceu, muito embora às vezes meio reticente, meio relutante, mas decidiu viver de acordo com a ordem do seu pai. E muitas vezes a gente vive um cristianismo, mas só da boca para fora, né? Mas se a gente decidir viver, a gente vai experimentar essa vida vitoriosa que Jesus tem para nós. E tem uma ilustração, tem uma história, né, que fala sobre isso aqui. Eu tenho certeza que você já ouviu essa fábula, talvez tenha ouvido, talvez não tenha ouvido. Se não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Conta essa história de uma fábrica de sapatos que decidiu enviar 2 dos seus melhores vendedores para a Índia, né, para vender sapatos lá. E mandou os 2 no mesmo momento para pontos diferentes, né, para eles terem uma visão, uma perspectiva e relatar para a empresa onde era melhor para abrir lá aquela loja para vender sapatos, aquela fábrica de sapatos. E disse que passada ali uma semana, um dos colaboradores, um desses vendedores, chegou lá observando a população, ninguém usava sapatos. Ele mandou um fax para a empresa dizendo, olha, cancela o projeto, porque aqui ninguém usa sapatos, não vai adiantar abrir uma fábrica de sapatos aqui. Disse que no mesmo tempo, o outro vendedor, que estava no outro ponto da Índia, mandou um fax, que chegou quase junto com esse primeiro vendedor. E o fax dizia o seguinte, olha, triplica o projeto, porque aqui ninguém usa sapatos ainda, vão usar, né? A mesma realidade, mas visões diferentes, atitudes diferentes diante da vida. E uma vida cristã vitoriosa, ela depende de uma atitude vencedora, de uma atitude vitoriosa. E que atitude vitoriosa é essa? A obediência àquilo que Deus tem nos ensinado, o caminho que Deus tem apontado para nós, porque a palavra de Deus é clara, que se nós andarmos em obediência no caminho de Deus, Deus promete uma vida abundante, uma vida vitoriosa, uma vida com significado. Essa é a promessa de Deus para nós. Mas o que é? Né? Aí vem a pergunta-chave. O que é uma vida vitoriosa na sua visão, na sua mentalidade? Tem uma confusão aqui que às vezes acontece no meio cristão sobre o que é uma vida vitoriosa. O que é uma vida vitoriosa? Tem gente que pensa que uma vida cristã vitoriosa é a ausência de enfermidades, né? Não vai ficar... Um crente vitorioso não fica doente. Um crente vitorioso, ele não tem problema, ele não passa por necessidades, ele não tem crise no casamento, as finanças estão equilibradas, tem 1 milhão lá na conta dele, né? Maravilhoso, seria ótimo isso, né? Mas será que vida cristã vitoriosa é isso? Tem gente que acha que um cristão vencedor é aquele que não passa por lutas, problemas e dificuldades, mas não é isso que é uma vida cristã vitoriosa, porque o próprio Jesus que nos disse que Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância, mas Ele também disse que neste mundo nós teríamos aflições. O próprio Jesus também disse que bem-aventurados nós seríamos se fôssemos perseguidos por causa do Evangelho, né? Ele fala dos bem-aventurados, os que choram, né? Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, estão sendo injustiçados e desejam que a justiça seja feita. Ou seja, Jesus está dirigindo o seu discurso para pessoas que estão passando por aflições, por lutas, por dificuldades.
E o próprio apóstolo Paulo, que talvez seja para nós aqui um dos maiores exemplos de uma vida cristã vitoriosa, porque o próprio apóstolo Paulo, no final da sua carreira cristã, foi ele quem disse, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, ele fala o quê? Olha, Timóteo, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que ele está dizendo ali? Eu tive uma vida vitoriosa. Mas esse mesmo apóstolo Paulo, que faz essa declaração maravilhosa no fim da vida, foi o mesmo apóstolo Paulo que lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 12, diz que passou fome, nudez, necessidades. Então, que tipo de vida vitoriosa é essa que a Bíblia nos fala e que Jesus nos apresenta e que Jesus veio nos oferecer? E é sobre isso que esse texto aqui trata hoje, nessa manhã. O livro de Provérbios é uma coleção de máximas, né? Uma coleção de frases, de pensamentos que devem reger a nossa vida, que devem governar as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas decisões. O livro de Provérbios aqui, ele é rico em sabedoria prática e nos aponta para um caminho, para decisões diárias que nós devemos tomar. E nesse trecho que nós lemos aqui, que vai do versículo 10 ao versículo 14, é um conjunto que fala sobre a mesma temática, fala sobre o que é uma vida vitoriosa, o que é uma vida abundante. E nesse primeiro versículo aqui, no versículo 10, o texto começa dizendo o seguinte: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A primeira lição que a gente aprende aqui, se você quer experimentar essa vida vitoriosa, você precisa entender que vida cristã vitoriosa é aquela que enxerga nas adversidades oportunidades de crescimento. Deixa eu falar uma verdade para você aqui, que talvez você não goste de ouvir, mas é uma verdade bíblica. Por mais crente que você seja, por mais intimidade e compromisso que você tenha com Deus, a adversidade, ela virá. Porque isso faz parte da vida. E basta você ler a Bíblia, não precisa ser um profundo estudioso. Basta você ler a Bíblia e você vai perceber que os maiores homens de Deus atravessaram as mais agudas adversidades ao longo da sua caminhada. Olha para a história de José. Foi vendido injustamente, viveu como escravo, sendo que ele não fez nada para merecer aquilo. Olha para a vida de Jeremias. Ele só falava a verdade, só pregou aquilo que Deus ordenou e foi parar na cadeia, foi parar na prisão por causa disso. Olha para a vida de Elias, olha para a vida de Malaquias, de Zacarias, olha para a vida dos 12. Os 12 discípulos de Jesus, o único que morreu de velhice foi João. E mesmo assim, antes disso, foi lançado vivo num caldeirão fervente. Sendo que ele não morreu, falou assim: pô, não é possível, esse cara aqui tem um negócio, vamos exilar ele. Viveu o resto da sua vida exilado numa ilha chamada Patmos. Mas todos os outros discípulos tiveram um final trágico, mas tiveram uma vida vitoriosa. Porque eles combateram o bom combate, eles completaram a carreira e guardaram a fé, não negaram o nome de Cristo até o final. Isso é uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa é aquela que consegue enxergar nessas adversidades, nesses problemas da vida. Na verdade, nós conseguimos enxergar oportunidades que Deus nos dá para testemunhar. Por que Deus permite? E às vezes a gente se questiona isso. Às vezes a gente pergunta: por que Deus permite o sofrimento na minha vida, sendo que eu sou servo de Deus? A gente não consegue entender isso. A gente olha para a vida do vizinho que não serve a Deus, nem conhece a Jesus, e a gente imagina que ele vive uma vida melhor que a nossa, né? Porque a grama do vizinho é sempre melhor, sempre mais verde. A relva do outro está sempre melhor, né? Às vezes a relva é artificial, a gente nem sabe, né? Mas a gente está lutando ali para manter aquela relva verde e não consegue entender porque muitas vezes Deus não vem com providência nessas situações difíceis. E por que Deus permite o sofrimento na vida dos servos de Deus? É porque no calor da batalha que se revelam os melhores guerreiros, os melhores soldados. Ele permite que esses momentos difíceis aconteçam para aperfeiçoar em nós coisas que precisam ser aperfeiçoadas. Às vezes para arrancar de nós aquilo que precisa ser arrancado. O
compromisso de Deus comigo e com você, entenda isso, eu já falei isso aqui outras vezes. O compromisso de Deus comigo e com você não é proporcionar para você uma vida sem problemas, mas é para forjar em nós o caráter de Cristo. Esse é o compromisso de Deus. E se houver necessidade de lutas, dificuldades e adversidades para que Ele complete essa obra em nós, é isso que Ele vai fazer. A nossa vida não pertence a Deus. Você já entregou sua vida ao Senhor? Então, se você entregou sua vida a Deus, você está dizendo: Senhor, a minha vida é tua, você pode fazer comigo tudo o que o Senhor quiser. Sabendo que a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Agradável, eu já falei isso outra vez, na perspectiva de quem? Do Pai. Ele sabe o que está fazendo, embora eu não compreenda os caminhos pelos quais Ele me leva muitas vezes. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado? Fala para ele assim: Deus sabe o que está fazendo. Então descansa, então confia, entrega a tua vida, porque é diante das impossibilidades, é quando a gente está diante de um momento impossível, é que Deus, Ele revela a sua providência na nossa vida. Outro dia eu estava conversando, estávamos conversando, essas conversas abençoadas de crente, maravilhosas, a gente falando sobre as coisas maravilhosas que Deus faz. Estava conversando com a Kátia, né? A gente estava lá em Lisboa, a Kátia foi lá, né, para levar a filhinha dela para fazer lá os tratamentos que eram necessários. A gente se encontrou no McDonald's e falando das coisas maravilhosas que Deus faz, e de uma porta maravilhosa que Deus abriu para ela. Não sabia, para Lisboa, tinha que tratar da bebê, da Malu, né, lá para fazer a cirurgia, e não sabia onde ela ia ficar, com pouco recurso financeiro, e aí na dependência dos amigos, né, porque a gente nessa hora quer contar com os amigos. Não, alguém vai lá em Lisboa me oferecer uma casa para eu ficar, né? E aí a Fabiane preocupada com isso, a pastora preocupada, todo mundo preocupado, como é que a gente vai, né, arrumar um jeito da Kátia ficar bem instalada em algum lugar, e ninguém conseguiu uma casa para ela ficar. Chegando lá, ela falou: vou ficar no meu carro, né? Vou passar a semana no carro. Mal sabia ela que Deus já estava preparando uma bênção inesperada. Na verdade, quando ela chega lá, né, chegou lá no hospital, vou ficar no meu carro, já estavam preparando para ela uma hospedagem onde ela não ia pagar nada, a Fundação Ronald McDonald. Aí nós fomos comer no McDonald's, né? Nós vamos comer no McDonald's para poder, né, financiar esse local maravilhoso. Tudo que tem direito, irmãos, um lugar fantástico, mostrou as fotos para a gente. Deus entrou com providência no meio da impossibilidade. E às vezes Deus coloca a gente ali, ó, entre os egípcios e o Mar Vermelho, e a gente fica ali desesperado, sem saber o que fazer, porque Deus, Ele quer abrir aquele mar para a gente passar, quer fazer um grande milagre. E a gente ali tão preocupado com essas impossibilidades, que não está enxergando a providência de Deus. Meu Deus! Deus nos coloca muitas vezes diante de situações como essa, para mostrar o seu amor, a sua fidelidade. Entende isso? Então receba esses momentos de adversidade como oportunidade para Deus mostrar a sua providência na sua vida. Se te mostras fraco no momento da angústia, a tua força é pequena. E a nossa força vem de quem? Vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele que é o autor da nossa vida. É no fogo das aflições, irmãos, que nós conhecemos, não Deus, porque Deus não precisa, Ele já sabe, mas é no fogo das aflições que nós conhecemos do que nós somos feitos. Entende isso? Às vezes é preciso passar pelo fogo, porque quando a gente passa pelo fogo, né, quando o ouro passa pelo fogo, ele brilha mais, ele reluz, não é isso? Agora, quando a escória, quando a madeira, quando a palha passa pelo fogo, queima, não é? E às vezes é necessário passar pelo fogo das aflições, das dificuldades, porque se nós nos mostramos fracos no dia da angústia, porque a nossa aparente força era uma mera fachada. Entende isso? E quais são então essas marcas aqui, João, de uma vida cristã vitoriosa, né? As marcas de uma vida cristã vitoriosa têm a ver com não desanimar diante desses desafios e das responsabilidades. Um cristão vitorioso é alguém que não foge diante das responsabilidades que a vida coloca diante de nós. Uma responsabilidade toda é ser pai, ser mãe, né? Quando você tem essa grande responsabilidade, você precisa assumir a paternidade, a maternidade de forma responsável.
Esse mundo está carente, e o pastor Paulo Júnior ele fala sobre isso. Esse mundo está carente de homem, mas não é de homem, é de homem. Homem. Sabe o que é homem? Homem é aquele que dá a cara, é aquele que se coloca como provedor da família, é aquele que às vezes sofre o dano para que outros sejam abençoados. Homem. Esse mundo está carente de mulheres virtuosas. Aquela mulher que realmente é a coluna na sua casa, tem uma palavra de sabedoria nos momentos da dificuldade. Tem tanta mulher lixosa, né? Nessa igreja não, só nas outras, aqui não tem, né? Mas tanta mulher que não sabe, não consegue, dentro da sua própria casa, dentro do seu lar, edificar o seu lar. É assumir de forma responsável as nossas tarefas, as nossas responsabilidades, aquilo que Deus colocou na nossa mão. Muitos cristãos vivem uma vida derrotada no seu casamento que não conseguem entender isso, não conseguem entender o seu papel na família, não conseguem entender o seu papel enquanto educadores. Se Deus colocou um filho nas suas mãos, isso é uma dádiva que você tem. Cuida com carinho, cuida com cuidado mesmo, cuida com cuidado, né? A redundância é proposital, tem que ser mesmo, né, com zelo, porque aquilo que Deus coloca nas nossas mãos é aquilo que Ele tem de mais precioso. Quando Ele fala da parábola dos talentos, né, Ele não colocou os problemas nas mãos daqueles homens para administrar, colocou aquilo que Ele tinha de melhor, a sua riqueza, aquilo que você tem, a sua família, o seu emprego, tudo aquilo que te cerca é dádiva, é bênção que Deus colocou nas suas mãos, para você administrar de forma sábia, porque haverá um dia da prestação de contas, entende isso? E o que você vai apresentar ao Senhor? Uma vida cristã vitoriosa, um cristão vitorioso, ele não desanima diante do primeiro obstáculo. E quantos de nós desistimos logo no primeiro obstáculo? Quantos cristãos não conseguem edificar, às vezes, relacionamentos de amizade? Porque desiste no primeiro obstáculo. Você está caminhando com aquela pessoa falhou com você, né? Aí você fala, comigo é uma vez só, e corta da tua vida. Você não entendeu que com o ferro se afia, assim o homem é o seu companheiro. Todos nós aqui somos imperfeitos, entenda isso. Entenda isso. E se você não tiver a capacidade de olhar para o outro, assim como Deus olha para você, com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, você nunca vai ser capaz de edificar relacionamentos. Entenda? A gente tem que ter a mesma tolerância que a gente espera que tenham conosco, a mesma paciência que a gente espera que tenham conosco. O nosso problema é que nós sempre somos os heróis da nossa própria história. Para as nossas falhas, a gente sempre tem uma boa desculpa, mas para os erros dos outros, não há perdão, não é? Irmão, enquanto você estiver olhando para a falha, para o pecado, para o erro do outro, você vai ser incapaz de edificar o que quer que seja, entenda isso. Amizades profundas, elas são forjadas através de dificuldades. Essa semana, estava conversando com a Luísa lá em casa, né? Tem lá um grupo de amigos, está nessa fase, né? Fase gostosa. Lembra dessa fase que você estava aí, né? No 10º ano, 11º, né? Na escola, 9º ano, sei lá, né? Foi uma fase tão boa de edificação de amizade, tantos amigos, né? Tanta gente diferente, mas que ao mesmo tempo agregou tanta coisa. Outros você perdeu o contato, já não fala mais. Eu mantenho contato regular até hoje com amigos meus de escola. Faz amizades mais profundas que eu edifiquei, né? E ela estava aí vivendo um momento, ela tem um grupo de WhatsApp, né? Teve uma dificuldade, uma treta, um problema no grupo de amigos, né? E aí brigaram lá, todo mundo brigou, uma brigalhada só, né? E ficaram preocupados que aquilo ia acabar com a amizade do grupo. Mas o causador do problema, achei tão bonito isso, o menino mostrou uma atitude de homem. O causador do problema falou, pai, eu fiquei tão feliz, ele teve uma conversa comigo tão madura, ele chegou diante de mim, ele não justificou, não veio para justificar as atitudes dele, ele só falou assim, Luiz, eu queria te pedir perdão pelo que eu fiz, foi muito ruim, eu não consegui nem dormir essa noite pensando naquilo que eu fiz, foi errado, e eu espero que você me perdoe. Homem
assim, esse é um homem de verdade. Caráter, né? E aí o grupo preocupado, que a amizade ia se desfazer, aquilo serviu para solidificar, para cimentar os relacionamentos. Houve cura, eles superaram e agora viram outros desafios, outras dificuldades. O cristão vitorioso é aquele que não desiste do primeiro obstáculo. No seu trabalho, em qualquer lugar da sua vida, você está ali tentando aprender um ofício novo, e aí você se vê ali, né? A Fabiane, quando começou a fazer o crochê, né? Ela ali, hoje ela adora, apaixonada por fazer lá os bichinhos dela de amigurumi, né? Ela faz, maravilhosa, eu posto lá, todo orgulhoso da minha esposa. Quando ela publica lá, eu republico também, claro, minha esposa é uma artista. Mas no início foi difícil, complicado, e sempre é. Aprender coisas novas pode ser difícil, pode ser mais fácil para uns, mas não desista no primeiro obstáculo, no primeiro desafio. Fala isso para o irmão que está do seu lado agora, não desista no primeiro obstáculo. Para ser um cristão vitorioso, a gente tem que persistir, tem que perseverar. O cristão vitorioso, ele olha para as adversidades como um degrau de crescimento, não como uma pedra de tropeço, irmãos. Um cristão vitorioso, ele não teme o mal. Um cristão vitorioso, ele não teme as más notícias, as adversidades da vida, porque ele sabe que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Um cristão vitorioso, ele conhece o final dessa história, ele já leu esse livro, ele já viu que tem uma igreja triunfante ali na presença de Deus, vivendo com ele para sempre, num lugar onde não haverá nem pranto, nem luto, nem dor. Então ele entende que a leve e momentânea adversidade nem se compara com o peso de glória que há de ser revelado. Entende isso? Você não tem que temer as adversidades, não tem que temer as dificuldades da vida, porque o cristão vitorioso, ele sabe que a adversidade, muitas vezes, é um instrumento que Deus usa para nos aperfeiçoar. Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a sua postura diante das adversidades, diante dos desafios da vida? A segunda coisa que eu aprendo aqui, ele diz aqui, na sequência, porque existe aqui uma outra forma de traduzir esse versículo 10, que nas notas de rodapé na minha Bíblia, a Bíblia Shed, diz o seguinte, que esse versículo, se te mostras fraco, no dia da angústia tua força é pequena, ele também poderia ser traduzido assim, se és vagaroso para ajudar os outros, pouca força terá no dia da tua angústia. Então, na sequência, ele vai completar com o versículo 11. Então, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Aquele que é forte no dia da angústia, ele tem a capacidade de ser bênção para o outro no dia das aflições, das dificuldades. É a mesma coisa que Paulo disse lá para os Coríntios: olha, eu não quero que vocês ignorem o tamanho das aflições que nós passamos, enfrentamos quando nós estávamos na Ásia, e foram tão grandes que nós chegamos ao ponto de desesperar da nossa própria vida, mas nós recebemos o consolo de Deus nesse momento, atravessamos essa luta e essa dificuldade, para que com o consolo que recebemos do Senhor, sejamos capazes de trazer conforto para vocês também. Isso nos capacitou para trazer uma palavra de ânimo para vocês. O que nós aprendemos aqui é que uma vida cristã vitoriosa é aquela que se coloca à disposição para servir o outro, independente dos seus problemas pessoais. Na medida em que nós servimos as pessoas, apesar das nossas lutas, os nossos problemas se tornam pequenininhos. Mas na medida em que nós nos concentramos apenas nos nossos problemas, parece que eles são enormes, né? Eu me lembro quando eu estava na minha luta mais aguda da depressão e da ansiedade. Nossa, João, você, depressão e ansiedade? Sim. E luto até hoje, gente. Eu tomo medicação até hoje, né? Para depressão, para ansiedade. Luto contra esse meu gigante, e diariamente. E vou vencendo diariamente. Todos os dias é uma luta, todos os dias é um desafio. Há dias, há semanas, e Fabiane, que vive comigo, ela sabe, né? E não adianta que eu poderia colocar uma máscara, esconder esse meu problema ali, como Naamã, né? A lepra escondida atrás da armadura. Mas por que eu faço questão de falar sobre esses assuntos todas as vezes que eu tenho a oportunidade? Para você entender que eu sou de carne e osso igualzinho a você.
O meu problema que você passa, eu passo também, às vezes até pior, né? E aí, como é que você tem a capacidade então de estar aqui todos os dias pregando a palavra, vivendo diariamente, enfrentando as suas lutas? É porque eu sei em quem tenho crido. Eu conheço a Deus e sei que amanhã, se Ele quiser agora, enquanto eu falo aqui, Ele pode remover isso, eu nunca mais senti isso na minha vida. Ele pode fazer isso, mas se Ele não quiser fazer, eu sei que a graça dele me basta e o poder dele está se aperfeiçoando através dessa minha fraqueza. Porque essa minha fraqueza muitas vezes me leva aos pés da cruz, me coloca na dependência do Senhor. E quando você está, eu estava nesse momento da dificuldade, da luta, no momento mais agudo, eu tive uma crise tão séria, tão aguda, eu precisei chamar o 112, achei que eu ia morrer. Porque ataque de pânico, crise de ansiedade, era isso na gente. Eu primeiro achei que ia morrer. Aí depois que eu não morri, fui lá, estava lá nas urgências, achei que ia enlouquecer. Eu vou ficar maluco, fiquei com medo de ficar doido, né? E aí, passada aquela crise, aquela luta, aquela dificuldade, fui procurar o médico, né? Eu fiquei sem trabalhar durante aquela semana, e o problema não passava. Aí o médico falou para mim: o maior erro que você cometeu foi não ir trabalhar. Eu falei: mas eu não estava em condições. Ele falou assim: experimenta. Volta ao trabalho. E, gente, voltei ao trabalho, né? Cheguei naquele dia para trabalhar, naquela segunda-feira, eu estava mal. Mas, na medida em que eu atendia os meus pacientes, eu não sentia nada. Aqueles sintomas desapareceram como um passe de mágica. Porque eu estava concentrado na dor do outro. E, na medida em que eu me concentrava na dor e no problema do outro, o meu problema desapareceu. Entende isso? Quando você está focado nos seus próprios problemas, quem é egoísta, quem é egocêntrico, quem só pensa no seu conforto, no seu bem-estar, não consegue amadurecer na fé, não consegue amadurecer nas emoções. Quem não tem a capacidade, quem não desenvolve a capacidade de ser solidário, de se doar em favor do outro, cai diante do primeiro obstáculo da sua vida. A Fabiana, ela, um tempo atrás, lá no Brasil, ela trabalhou com crianças com necessidades especiais. Eu conheci, eu fui lá visitar o trabalho dela muitas vezes. Estive lá, né? E eram situações, às vezes, difíceis, complicadas, né? Tinha lá, eu lembro que tinha uma mãe, tinha 2 filhos, os 2 filhos com retardo mental, os 2 filhos com dificuldades. E ali naquele ambiente, cuidando daquelas crianças com necessidades especiais, a gente conheceu pessoas ali tão incríveis, apesar da luta, apesar do problema. Era gente que tinha assim, conseguia enxergar a vida para além do problema, para além não era gente amargurada, que ficava questionando a Deus o porquê, né, que Deus tinha mandado aquela dificuldade. Será que foi Deus que mandou? Será que foi Satanás que mandou? Não, essa questão não se colocava para essas pessoas, entende? Elas só queriam fazer o melhor com aquilo que elas tinham na mão. Eram pessoas maravilhosas. Claro que tinha ali algumas amarguradas, né? Sempre tem. É a história da Índia, né? Um para um lado, para o outro, cada um enxergou a realidade do seu ponto de vista, da sua perspectiva, né? Passado algum tempo, nós viemos viver aqui em Portugal. A Luísa veio com a gente, com 2 aninhos, 2 para 3 anos de idade, né? E passado mais alguns anos, a gente passou aqui uma dificuldade no início, já vivo aqui em Portugal há 13 anos, então quando nós chegamos era muito mais difícil de obter documentos, vivemos um tempo complicado, fiquei aqui 2 anos sem autorização de residência, foi difícil, não foi fácil. Fabiane sem um seguro de saúde, e Fabiane também tem um problema na tireoide, que a gente sabe que Deus pode curar amanhã também, se Ele quiser, mas ela toma medicação também diariamente para esse problema que ela tem, na tireoide, né? E nessa altura não tinha feito nenhuma consulta, nem sabia como é que estavam as taxas das hormonas. E coisas da vida, ficou grávida, né? Uma coisa maravilhosa. Uma segunda filha, aqui em Portugal. Quando foi fazer os testes, as análises, aí ela agora grávida, tinha livre acesso, né, ao Serviço Nacional de Saúde, foi fazer os exames, as taxas estavam... Gente, imagina, uma coisa louca. A médica, quando entrou na sala, mas deu uma bronca na Fabiana, porque falou: você sabe o que isso pode acarretar para o seu filho? Pode nascer com retardo mental, pode nascer cego, pode nascer surdo. Começou a falar uma série de coisas. Imagina, uma mulher grávida, né, Kátia, ouvindo uma coisa dessa, né?
A Biane ficou ali arrasada naquela hora, brigou com a médica, eu estava na sala, brigou com a médica, e eu ali tentando, né, apartar a situação. Não, desculpa, doutora, é que ela não vai ter agora. Mas enfim, ela não devia ter falado daquela forma, mas ok, a gente sabia que poderia acarretar todas as... Mas passada essa bronca inicial, nós voltamos para casa. E a atitude da Fabiane eu jamais vou esquecer. Ela chorou, se refez, e eu ali preocupado, mas ela me disse assim: olha, eu sei, né, talvez tenha sido uma responsabilidade nossa, mas se Deus mandar uma criança com deficiência, se Deus mandar uma criança cega, vai ser o presente que Deus nos deu, a gente vai cuidar com todo amor, com todo carinho, porque ao educar, ao conviver com aquela realidade no Brasil, isso talvez tenha preparado para essa realidade que nós talvez pudéssemos enfrentar. Letícia nasceu perfeita, sem nenhum problema, mas se tivesse nascido com alguma deficiência, alguma dificuldade, nós não entenderíamos que isso era um castigo de Deus, um juízo do Senhor. Seria mais um talento que Ele colocou nas nossas mãos para a gente gerir, administrar e prestar contas no final. Entende isso, gente? Quando nós servimos o outro, quando nós nos colocamos à disposição para ajudar, apesar dos nossos problemas, a gente cresce. Vida cristã vitoriosa é ter maturidade de enfrentar os nossos desafios, porque nós temos visto pessoas enfrentando desafios às vezes maiores do que os nossos e superando esses desafios, essas lutas, essas dificuldades. Você já experimentou essa sensação maravilhosa de abençoar alguém em meio das suas próprias lutas e ver os seus problemas diminuir? Se você nunca experimentou, olha, sirva, porque vida cristã vitoriosa está no serviço. Em terceiro e último lugar, eu não sei se você percebeu aqui, mas esse texto, ele fala sobre missões, ele fala sobre evangelismo, ele fala que, olha, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, né, se você não está disposto a assumir responsabilidades quando elas se apresentam diante de você, é que você não é aquilo que aparenta ser. Aí ele fala: livra os que estão sendo levados para a morte. Se posicione, porque há pessoas que estão sendo, né, escravizadas por Satanás. E há uma pergunta que se faz nos céus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E quem é que vai responder essa pergunta? Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para a morte, né, para serem mortos. Porque se você disser, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não adianta fazer vista grossa. O mundo em que nós vivemos é um mundo caído, e há uma pergunta que Deus faz para mim e para você: quem se posicionará na brecha diante das necessidades desse mundo em que nós servimos, em que nós vivemos? Servimos a Deus. E se somos servos de Deus, temos que ser essa resposta de Deus para esse mundo que perece, esse mundo pecador. Vida cristã vitoriosa, ela só pode ser vitoriosa se Jesus for o centro, se Ele for a pedra fundamental. E se Ele é a pedra fundamental da minha vida, você vai querer que Ele seja a pedra fundamental na vida de outros, entende? Essa mensagem aqui, ela não vai passar de autoajuda para você, né? Que é uma coisa boa falar de vida vitoriosa, mas ela não vai passar de uma mensagem de autoajuda se Jesus não for realmente o centro da minha vida, da sua vida. Jesus, quando Ele andou entre nós aqui, Ele enfrentou forte oposição de um grupo de judeus que, apesar de serem religiosos, eram hipócritas, né? Os fariseus, eles serviam a Deus apenas da boca para fora, apenas exteriormente, apenas com a sua aparência. E se dirigindo a esses homens, Jesus disse o seguinte: a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, a pedra principal. E o que Jesus estava querendo dizer ali? Jesus estava dizendo para os fariseus o seguinte: olha, não adianta nada tudo isso que vocês fazem, essa religiosidade que vocês apresentam, esse falso moralismo, não adianta nada a edificação de uma vida sem que eu seja aquele que está sobre todos os projetos de vocês. Porque
Porque a pedra angular, a pedra principal naquela construção, né, antigamente não tinha argamassa, cimento, né, como é que eles edificavam? As construções eram em forma de cúpula, então eram colunas que eram levantadas e lá em cima elas iam, né, convergindo em forma de um arco. Mas se não houvesse nada aqui para travar esse arco, a construção vinha abaixo. Então a pedra angular era aquela que era colocada sobre todas as outras e que dava sustentação a todo aquele edifício. O que Jesus está dizendo para mim e para você é exatamente isso. Você pode edificar o que for na sua vida. Você pode estar tentando edificar o teu casamento, uma vida profissional. Não sei o que você está tentando construir, não sei quais são os seus sonhos, não sei quais são os seus projetos, mas a sua vida só estará em segurança e você só vai experimentar uma vida realmente abundante e vitoriosa se Jesus for a pedra angular da sua vida. Ele tem que ser o principal. A busca incessante e diária tem que ser por comunhão com Cristo. Quando você acordar de manhã, você tem que dizer assim: Jesus, o que nós vamos fazer juntos hoje? O que o Senhor tem preparado para nós hoje? Porque eu quero te servir. Eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Consagrar a tua vida completamente ao Senhor. No final do Sermão do Monte, e Jesus ali, já termino aqui, Jesus ele ensinou várias coisas preciosas para aqueles que o ouviam. E no final do sermão ele usa uma metáfora. Ele diz o seguinte: aquele que ouviu esse meu discurso, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu comparo a um homem sábio, sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, deram com força contra aquela casa, mas ela não desmoronou, ela não ruiu, porque o seu alicerce, o seu fundamento era sólido. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não decide viver de acordo com elas, escolhe outras vozes para guiar as suas decisões, eu comparo a um homem insensato, que também edificou projetos, que também tem sonhos, edificou uma casa, só que essa casa estava edificada sobre a areia. Veio a chuva, veio a tempestade, deu com força contra aquela casa, e essa casa desmoronou, porque o seu alicerce, o seu fundamento não era sólido. Não se engane, as dificuldades vêm sobre todos, sobre aquele que serve, aquele que não serve a Deus. As tempestades vêm sobre todos, sobre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. A diferença é o fundamento, aquilo que te sustenta. E se for Jesus o teu fundamento, o fundamento da tua vida, se você decidir ouvir e viver de acordo com a vontade do Senhor, venha a tempestade que vier, você vai experimentar vitória em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé nessa manhã?